Senhor, cura. Cura. Você gosta que a peça do computador, né? Senhor, Deus Pai do céu. Louvamos o Senhor por essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, Senhor, através do Teu servo. Senhor Deus amado, que Tu possa capacitar nesta hora, que Tu possa usá-lo de uma forma poderosa, tremenda, Pai. Que não seja Ele falando, mas sim que Ele seja instrumento usado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Tens colocado no coração do Teu servo algo para trazer para cada um de nós. Possa servir como alimento, Senhor Deus, e possa produzir com frutos de nós, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Tudo bom, irmãos? Quanto tempo? Vocês viram mulher desperguntada já? Ficou bonita demais. Já é. Sim. Bem, irmãos. Eu tinha conversado com a Angelina acerca do que a gente podia estar compartilhando hoje. A gente vai falar de santidade, só que santidade ainda não é uma coisa muito forte para falar. Assim. Eu vou falar só por falar. Então eu orei, e aí ele me deu outros temas e tal, e eu orei, o Senhor me deu paz para falar acerca de humildade. Humildade. Quantos são humildes aqui nesse lugar? Chegar a mão não é. Modestas. Eu orgulho da humildade. Humildade de Deus. Então, eu espero que o Senhor ele possa esclarecer hoje noite na nossa mente. Que possa esclarecer nessa noite para a gente assim, o que é o conceito de humildade, não segundo o que a gente acha, ou segundo o que o mundo prega, mas segundo o que Cristo é. Porque Ele é o centro de tudo, Ele é o centro. Nele estão todas as coisas, nele está todo o conhecimento, toda a sabedoria, e eu creio que esse conhecimento e essa sabedoria, para essa noite, vem dele, por Ele, e para Ele a honra, a glória que a gente vai oferecer depois de aprender. Quer dizer, espero que todo mundo aprenda, e não só aprenda e aceite, não só aceite e pratique. Amém? O texto base que a gente vai usar, que está em Filipenses, capítulo 2. Então a gente vai fazer um estudo acerca da humildade. Só que o foco vai estar em Filipenses, capítulo 2. Quem tiver a Bíblia e humildade para abrir, posso ter a Bíblia. Já vamos praticar. Quem é que não tem? Pode tomar? Amém. Eu creio que assim ele vai ser breve, ele não vai demorar mais de 2, 3 horas hoje. Vai ser breve, vai ser bem objetivo, vai ser bem direto. O Espírito Santo falar no coração de cada um de nós. Vamos começar desde o versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há grandes afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem em vós, versículo 5, o mesmo sentimento, grava aí, o mesmo sentimento, que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu nome acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, essa é a tua palavra. Nós somos o teu povo sedento, Senhor, por teu alimento nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade aqui nesse lugar, que o Senhor possa estar acendendo dentro de cada um de nós aqui, para que a chama ilumine, Espírito Santo, em nome de Jesus, os olhos do nosso coração, que a plenitude do nosso entendimento, da tua palavra, que mais que isso, que nós sejamos uma terra fértil nessa noite, Pai.
receber a semente e que nós possamos frutificar, Senhor, assim por um. Em nome de Jesus. Talvez o maior engano que nós tenhamos acerca de humildade é achar que humildade é uma condição de vida. Por exemplo, nós estávamos no Nordeste. Aí nós passamos 2 dias no sertão destino lá, esses dias agora. Eu andando por ali, olhava, observava aquele ambiente assim, árido, seco. Você olha assim, a vegetação está seca, não tem, assim, raramente tem um verde. Bem raro tem um verde. E aquele calor, aquela poeira daquele lugar assim. A gente estava indo e tal, chegou na casa da mãe do pastor, que a gente foi hospedar. E olhei para aquele lugar e a primeiro pensamento veio na minha mente, falei, nossa, um povo humilde aqui, condição humilde, não tem nem TV, não, TV que tinha, não tem um forno, não tem isso, não tem aquilo, não sei o que e tal. Aí quando eu saí de lá, aí o Espírito Santo chegou e falou, olha, realmente não tem o que é humildade. Aquele povo, ele não é humilde, é simples. É um povo simples. Porque a humildade, ele não está relacionada ao que tem ou não tem. Não é porque a pessoa mora debaixo da ponte que é humilde. Não é porque ela está ali embaixo da ponte. Então, o que aconteceu, principalmente para nós como cristãos, é que as palavras que foram traduzidas, elas não conseguiam representar exatamente aquilo que os textos queriam falar. Por exemplo, a gente vai em Provérbios 15, não precisa abrir. No verso 33 está escrito assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Aí depois a gente seguir no Provérbios 8, 12. Antes da ruína, gabas em coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Aí depois vem: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Essa palavra humildade, ela não quer dizer humildade. Humildade, como a gente acha que entende. Ela quer dizer uma mansidão das pessoas. Um domínio próprio, por exemplo. Então, o que na realidade aqui Salomão quis dizer que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E o domínio próprio, não é a humildade em si, é o domínio de si mesmo. É uma mansidão. Então, mansidão precede a honra. Então, essa humildade aqui não é humildade, foi uma tradução feita para que a gente compreendesse o texto, mas não quer dizer que é a humildade em si. Quer dizer que como acho que não encontraram a palavra certa, na época que foi traduzida, e não deixaram essa palavra. Mas certo seria que o domínio próprio, o domínio das nossas atitudes, precede a honra. Então, vários e vários outros textos, eles vêm trazendo assim, várias palavras acerca da humildade. Por exemplo, Lucas 1, capítulo 48, é a oração de Maria. Aí uma hora ela fala assim: porque contemplou na humildade na humildade da sua serva. A palavra humildade aqui, ela não quer dizer uma condição, como a gente acha, uma condição, digamos assim, de status social. Aqui, essa humildade, ela quis dizer uma condição espiritual, uma humilhação do espírito. Então, uma humilhação do espírito que conduz alguém a perceber e lamentar sua insignificância, ou seja, sua culpa moral. Então, a humildade que ela chegou, quando ela está orando, ela diz assim: Senhor, o Senhor contemplou a sua serva. Contemplou a sua serva na humildade, ou seja, o Senhor contemplou a sua serva na sua insignificância. Mesmo a sua serva sendo podridão, o Senhor conseguiu contemplar ela. Não é a humildade que a gente acha que é a humildade. Então, em Efésios, por exemplo, Efésios 4, vamos saber também. Efésios 4, rogo, pois eu, do Senhor, andeis de modo digno da vocação que for chamado, com toda a humildade e mansidão. Essa palavra humildade aqui, ela é uma palavra derivada da outra palavra que Maria usou. Então, nesse sentido aqui, Paulo não quis dizer a humildade relacionada à condição da pessoa. Ele quis dizer a humildade relacionada à condição interna. E o interessante é que essa mesma palavra humildade aqui, o que ela traz? Ela traz o mesmo senso de insignificância, ou seja, a pessoa sabe, é uma consciência, está na mente dela, que ela não é nada, que ela é pó. Mas ao mesmo tempo, ela traz uma submissão da mente, é a ideia que ela quer trazer. Então, eu já comecei a entender e a fechar um pouco, assim, seria o conceito de humildade diante da palavra. O conceito de humildade diante da palavra não é uma condição física, natural. É uma condição espiritual e mental. Ou seja, é um processo de renovação da mente que a gente tem que ter dia após dia diante de situações. E, por exemplo, eu estava orando, o Senhor foi me ministrando frases acerca. E eu sempre via, e cada vez que ele ia me ministrando uma coisa, ele falava assim: associa as frases que tu está escrevendo a um comportamento de Cristo. E eu vou falar a mesma coisa que ele falou para vocês. Cada frase que eu for agora, você associa a frase a um comportamento de Cristo. O Espírito Santo vai te trazer na memória agora. Por exemplo, humildade não é ser pobre e andar maltrapilho feito lampo.
mas ainda sendo rico, decidir viver igual às pessoas com quem ele vai conviver e se relacionar. Vocês conseguem captar um momento disso em que Deus mostrou, através do que Jesus mostrou, através do relacionamento dele com a gente, mostrando a gente que a humildade ela não está relacionada a um status financeiro, mas ela está relacionada a uma conduta comportamental, uma conduta de relacionamento. Presta atenção aqui, gente. Tá. Cadê as crianças? Vamos lá de novo? Então vou reler a frase. Humildade não é ser pobre e andar no filho, mulando. Não é uma opção física, humildade. Por exemplo, os franciscanos, eles acham que ser humilde é o quê? É andar sandália com uma bata enorme num calor de meio-dia. Eles acham que isso é humildade. Por quê? Porque eles associaram isso às obras. Eles associaram que eles não podem ter nada nesse mundo. Que eles têm que se desfazer de tudo qualquer tipo de riqueza para que eles possam alcançar uma riqueza. Assim, não é totalmente uma mentira, mas não é a plena verdade. Por quê? Porque Cristo, como a gente vê em Filipenses, veio ser Deus, o ser igual a Deus, não quis ser igual a Deus. Por quê? Porque ele mostrou a condição de humildade dele se nivelando a nós. Então, por que ele se nivelou a nós? Porque ele iria ter um relacionamento, gente. E ele sendo muito grande e nós sendo muito pequenos, o que é mais fácil? Nós sermos grandes ou ele se tornar pequeno? É mais fácil Cristo se tornar pequeno e nós sermos grandes. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que eu tento me tornar grande, vai agir a operação da soberba no meu coração. E age lá a operação de Babel de novo, de querer crescer e fazer o nosso nome grande. E toda vez que eu quero ser grande, Jesus vem, abate. Então, não é porque uma pessoa anda uma pilha jogada, ela é humilde. E também não é por uma pessoa ser rica e já vestes bonitas e vestes ricas, que ela não é humilde. Porque a humildade não está relacionada àquilo que os olhos vê, mas está relacionado ao comportamento da pessoa. Porque Cristo é rico e pequeno. Para quê? Para se relacionar com nós, homens pequenos. E ele não usou como ser igual a Deus. Ele não chegou a se pequeno e dizer assim, ó, eu vou me fazer pequeno, mas eu sou Deus. Não, ele assumiu a pior figura humana, a figura de servo. Ou seja, ele era uma escória. Sabe que quando Paulo falou assim, que ele considerava todas as coisas esterco para alcançar Cristo? Cara, há uma relação inversa aí. Cristo considerou a glória esterco para conosco. Olha só que coisa louca. O mesmo comportamento que Paulo teve lá, disse assim, olha, o passado importa. Então, é como se Cristo dissesse assim, mas tem que meter na passada agora, mas agora eu vou te considerar um pouco o que eu preciso a vocês. Preciso ensinar vocês a serem humildes. E mostrar para vocês que a humildade não está relacionada a ter ou não ter. Porque foi os dois extremos. Ele tem tudo e não tem nada. Todo mundo está aprendendo comigo? Então, a humildade é um conceito muito além do visual. Ela não é um conceito natural. É um conceito espiritual eterno. É um conceito que transpassa tudo o que a gente acha que é ou que não é. Por exemplo, eu sou um mendigo na rua, você que ele é humilde, ele é pobre. Ele pode ser pobre, porém soberbo ainda. Penso ela de casa para mim. É a Rochelle. Sou pobre, porém soberba. Vocês sabem a Rochelle, né? Todo mundo odeia Cristo. Então, tipo assim, nível social não interessa. Não vai dizer se a pessoa é ou não é. Mas como também a gente ouviu, ontem conversando com o Zé Mídio, ele me falou que deu um testemunho do pastor Alessandro Subiá. Que uma vez eles foram assim na rádio, fizeram um programa e falaram assim, não, vamos ajudar o povo humilde. E aí eles arrecadaram uma grana e tal, chegaram no barraco. Aí recebeu um cara, 2 dentes, um para doer e outro para abrir garrafa. Já, Senhor, nós somos assim da igreja tal, nós vimos aqui querer ajudar, não sei o quê, eu estou pensando de quê? Aí o homem está preso, respondeu nada, né? Aí meu Senhor, não precisa de nada, pastor, também. Meu Senhor, não. Você aqui, pastor, vamos tomar um café. Aí fez o café mais lento, mais mais porrendo do que o pão que a gente dá quando está com o café. Você viu o pastor, vai tomar, vou conversar, não está relacionado ao que a gente não tem. Porque se tivesse relacionado, Deus seria pobre, cara. Mas Deus é rico. Em tudo. Então aí chega e fala outra coisa. Humildade não está relacionado ao que eu penso somente. O que eu penso,
ele não pode estar renovado pela palavra de Deus. A minha mente, os meus pensamentos são limitados se não houver a expansão desse guia revolucionário aqui sobre a minha mente. Então eu posso ter pensamentos como aquela velha história. Então, o que eu penso, eu acho isso. Quem já conversou com uma pessoa, está conversando com assunto, está falando, não sei o quê. Aí você falando, explicando a pessoa, a gente é questionado a pessoa. Mas eu acho que é assim. Não tem isso? Ou nunca aconteceu com vocês? Sempre tem, né? Uma pessoa que impõe a mente, impõe aquilo que pensa. Mas só que diante do Evangelho, diante de Deus, é isso que a gente faz. A gente está compartilhando alguma coisa. Por isso que a Bíblia fala que o varão perfeito é aquele que domina a língua. Aquele que controla a língua. Por quê? Porque eu, por exemplo, estou conversando com o Pedro aqui, estou falando uma coisa da palavra de Deus, uma verdade. É uma revelação do céu. Uma na espiritual. Eu termino de falar a revelação para ele empolgado, aí ele fala assim, mas eu acho. Mas, irmão, o que você acha importa. Tem tipos de pensamentos. O que eu acho, o que você acha e o que Deus acha. E a humildade está relacionada ao pensamento nesse sentido, de reconhecer que às vezes nossos pensamentos são óbvios, muito baixinhos. Podem ter a aparência de coisa boa, mas todo pensamento provém de onde? Humanamente falando, todo pensamento provém do coração. E tudo que provém do coração do homem, que for posto pelo Espírito Santo, é engano. Então, às vezes, a gente pede ali, jurando, batendo, que aquilo que a gente acha é verdade. E às vezes não é verdade. É um engano. Então, humildade não está relacionada ao que eu penso. Pois o que eu penso não pode ser, pois o que eu penso não é humildade. Então, pode ser uma autoconsideração, por exemplo, eu penso uma coisa, eu sou um pó, eu sou sei o quê, eu sou isso, aquilo. Na prática, o cara, eu sou um pó, estou cheio dele mesmo. Eu sou barro, Jesus. Sou isso. Ou está relacionado à autoconsideração, ou está relacionado ao sentimento que eu tenho acerca das pessoas. Fulano de tal. Vocês estão me entendendo? Então, há dois tipos de pensamento. É o que eu penso acerca de mim e é o que eu penso acerca de você. Então, a humildade, diante de Deus, não importa o que eu penso ou o que você pensa. Não é o que eu penso acerca de mim ou o que você pensa acerca de mim ou acerca de você. É o que a palavra de Deus traz para nós. Como um veículo de transformação para nós. Então, humildade, ela não se resume somente aos pensamentos também. Porque às vezes, o que acontece? O que Jesus falou, o prudente e o infiel. O prudente e o imprudente. O prudente pegou a palavra e o quê? Praticou. O imprudente só pegou a palavra e passou da maneira como ele quer. Então, não está relacionado exatamente somente também, não se resume a pensamentos que eu acho, mas sim a comportamentos que estão intimamente relacionados aos pensamentos certos da palavra de Deus. Aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus fez, a maneira como ele se comportou. Ele é meu espelho. Ele é quem eu sigo, ele é quem me guia. A maneira como eu vivo não diz se sou ou não humilde, mas a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Essa maneira, sim, responde exatamente se eu sou uma pessoa humilde de Deus ou não. Humildade, olha só, isso aqui é muito interessante, isso aqui me deixou chocado. Que talvez seja um dos nossos maiores enganos que eu me achava com esse pensamento. Estou confessando para vocês, público na internet, eu me achava com esse pensamento. Humildade não é reconhecer que estou errado e ir atrás do erro. Olha só que interessante. Humildade não é reconhecer que eu estou errado e correr atrás do erro. Aí eu falei, mas Senhor, toda vez que eu erro, nossa, mas pronto, errei, eu já... Ele falou, não, ele não é humildade. Por quê? Porque reconhecer que eu estou errado chama-se consciência de pecado, meu irmão. O erro não é humildade, o erro é pecado. Então, se eu erro contra a esposa, e eu reconhecer o erro, eu sou humilde. É que o Espírito Santo trouxe a consciência do pecado. Se eu errei, é porque eu pequei para ela. Então, trouxe um arrependimento, não trouxe humildade. Esse era uma coisa assim, aleatória para mim. Porque eu era irrepreensível, não humilde. Eu errava e já imediatamente correspondia ao erro, restaurar o relacionamento. Só que reconhecer o que eu estou errado chama-se consciência de pecado. Pois a humildade não é o inverso de orgulho. Humildade é o comportamento total do Senhor diante de nós. Comportamento total de Cristo diante de nós. Isso é ser humilde. Como é que Cristo se comporta diante de cada um de nós? Diante dos nossos erros. Como é que Cristo age quando cada vez que a gente falha?
cada vez que a gente acerta. Como é que é a atitude dele diante disso? Humildade é eu querer de qualquer maneira, isso aqui, humildade é eu querer de qualquer maneira que a pessoa com que eu estou me relacionando seja igual ou maior que eu. É eu estar conversando com uma pessoa que mais sabe as palavras e fazer aquilo que Paulo fez para os lobos de lobo, para os barbos de barro, para os negros de grego, para tudo como todo, para que de algum modo eu alcance. É fazer o que Jesus fez. É se rebaixar. É aplanar aquilo que eu sou para que esteja no mesmo nível daquela pessoa que eu estou relacionando. Então, humildade não é uma questão só de pensamento. É uma questão de pensamento renovado, seguido de uma atitude daquilo que eu estou pensando. Então, aqui, humildade é mais do que um estilo de vida no qual eu exalto características do Senhor. Mesmo que, humildade é mais de tudo, um estilo de vida. Humildade é um estilo de vida onde eu exalto as características do Senhor na minha vida. Não exalto uma característica que me exalte. Em nenhum momento a pessoa vai olhar para mim e falar, nossa, como isso é humilde. Não, a humildade divina de Deus, ela anula. Como todos os atributos de Deus, eles anulam. Tudo que vem de Deus anula o homem. O homem não pode ser exaltado por si. A glória que o homem gera por si mesmo não é uma glória de Deus, glória de fã. O homem não pode ser exaltado por aquilo que faz. Humildade, como eu falei, não é reconhecer o erro. Humildade é viver como uma pessoa que se desconsidera diante dos outros. Porém, essa ação não é uma ação em que eu vá me exibir, em que eu vá me exaltar. Sempre a ação da humildade vai exibir e vai exaltar ao Senhor. Sempre o comportamento de humildade vai exibir e vai elevar a figura de Jesus na nossa vida. Então a gente vai voltar lá no texto. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou. Essa palavra do Filipenses 2, essa palavra se humilhou, ela traz um entendimento de quê? De que Jesus ele se reduziu a um plano. Ou seja, a humilhação de Cristo, que eu colocar na palavra para a gente, é um entendimento do que ele fez. Não é uma humilhação do tipo, eu não presto, eu sou Deus que presta. Não. A humilhação do Senhor foi diante de toda a glória dele, de todos os anjos e até de todos os demônios que existem. Ele falou assim, olha, eu vou aplanar o meu caminho. Eu vou fazer um caminho estreito, mas que eu possa me relacionar com todos os homens. Porque aqui eles não chegam. A única maneira de eu me relacionar é eu descer e aplanar o caminho. Então o que Jesus fez? Ele se reduziu, fez um caminho, aplanou o caminho dele, é como se o caminho do Senhor aqui em cima e o nosso caminho aqui embaixo. Jesus ele rebaixou o caminho dele, a altura do nosso caminho. É isso que a palavra humilhar diz aqui. Que ele se tornou, que ele se humilhou para que alcançasse a gente. Meu Deus. 1 Pedro 5 fala do que seria o oposto da humildade. Que é exatamente aquilo que às vezes a gente está, a maneira como a gente está se comportando, a gente não se apercebe. Por que está se comportando desse jeito? É uma coisa muito sutil. É uma coisa que a gente nem... Olha que eu fiz isso, aquilo, fiz isso. 1 Pedro 5:5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. Assim também, no trato de uns com os outros. Olha aqui, o trato de uns com os outros. O relacionamento de uns com os outros. Cingivos, ou seja, vestidos de toda humildade. Ou seja, todos têm que se vestir de Cristo. Porque Deus existe soberbos. Contudo, aos humildes, a que se vestem de Cristo, concede sua graça. Essa palavra soberbo, olha só o que ela significa. Soberbo significa que a pessoa, ela supervaloriza aquilo que ela é. Ela supervaloriza. E sabe onde é que a gente encontra os maiores soberbos? Dentro da igreja. Não é no mundo, não. Porque lá fora, o cara que é pecador, ele esconde o pecado. Só que o cara que vai para a igreja, ele exalta o pecado dele. Não, antes de Cristo eu era maconheiro. O que interessa se você era maconheiro? Isso é uma nova criatura, agora. Jesus velho já sabe. Não, antes de Cristo eu fazia isso. Não importa o que você fazia antes de Cristo. Ou você vai querer crucificar de novo Cristo. Então, como a gente fez um estudo acerca do testemunho pessoal aqui. O testemunho pessoal é o caminho mais curto
e mais fácil a gente cair na soberba. Porque ao mesmo tempo que a gente quer exaltar a Deus, a gente fala mais a gente de Cristo. Porque eu era isso, porque eu era assim, e Jesus fez isso, acabou Jesus. Mas eu era desse jeito, era assim, assado, e fico. Jesus fez, acabou com Jesus. Jesus só fez isso, Jesus só fez as coisas. Quando eu opero e passo aquilo que Jesus fez em mim. A Bíblia, em nenhum momento a gente estudou, ela mostra nenhum dos discípulos mostrando aquilo que Jesus fez. Mas mostrava aquilo que ele fez. Ele fez por todos. Tanto que a igreja de Atos, quando pregar o Evangelho, ela pregava só o quê? Arrependei-vos. A gente não vê em nenhum momento eu animei. A gente só vê arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E o que faremos? Arrependei-vos dos pecados e recebei o Salvador. Paulo não fala de si mesmo. Em 2 Coríntios ele diz assim: efeito louco, ou seja, uma pessoa está fora de mim que fala, isso, mas sou louco, não aceita isso que eu estou falando. Foi um momento que Paulo falou dele. Mas ele se falou um louco. Falou, eu sou louco por estar falando de mim. Porque a igreja queria que ele desse o testemunho dele. Ele disse, não, eu sou louco. Eu não tenho que ver. Você tem que saber quem é Cristo. E quem eu sou louco. Então a soberba, ela opera de uma maneira sutil sobre a nossa vida. De uma maneira muito sutil, eu tenho certeza que se cada um parar atenção um minuto aqui, você vai encontrar um pingo de soberba na sua vida. Você vai ver uma palavra que você não deveria ter dito, uma coisa que você não deveria ter falado, uma coisa que você não deveria ter pensado, uma atitude que você não deveria ter tido. Então, quando Pedro fala que Deus vai dar graça ao humilde, não é que ele vai dar graça ao pobre. Não é isso. Um pobre que conhece a Cristo tem graça, meu irmão. Tem condenação sobre a vida dele. É uma óbvia ao nosso pensamento. Então, quando ele está falando que ele vai dar graça ao humilde, ele quer dizer assim, eu vou dar graça àquele que vestiu a Cristo. Verdadeiramente. Aquele que se desfez do homem, está lá em Efésios, deixou para trás do homem e se vestiu com a veste nova de Cristo. Aí quando Cristo veste de veste nova, se ele vier andar com um pano novo, talvez vai rasgar. Se ele te refaz um manto novo, quando o Espírito Santo for derramado em nós, a gente não vai chorar. Hoje em dia, o grande problema da igreja se chama pensamento humano. O pensamento humano tem pegado muito a nossa igreja, a igreja do Senhor. A igreja a gente está aqui. É um dizendo eu acho isso, outro dizendo eu acho aquilo, mas o que o Senhor acha? Às vezes, a palavra é considerada uma mentira para que o que eu acho, o que eu pense, seja manifesto. Por mais que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, por mais que todas as pessoas do planeta Terra escrevam coisas e pensamentos excelentíssimos, lindos, que até emocionem cada um de vocês. Se eu comparar com isso aqui, é mentira. Seja mentiroso todo homem. A verdade tem que prevalecer, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Então, amado, Jesus, o que ele mais quer é causar uma revolução em cada nós. Ele quer causar uma revolução. E revoluções, todas as épocas que a existência humana não foram feitas através de guerras. Foram feitas através da propagação de pensamentos. Uma guerra nunca começou antes que houvesse uma elaboração do pensamento. Antes que a tentação chegasse à mente do homem e ele concebesse, gerasse aquilo dentro dele. E depois de um tempo ele concebesse, desse a luz da guerra ou desse no pecado. Os pensadores, ministros e todos os pensadores aqui revolucionários, os países ali da América Central, eles não pegavam arma. O que eles faziam? Difundiam ideias. O que Jesus fez sem arma? Não, difundiu ideia. Difundiu ideia. Penetrou a mente de cada um. Ardeu o coração. A gente pega, por exemplo, eu acho que as maiores revoluções já ocorreram foram as revoluções que envolveram música. Porque a música, o que é a música? Se você ouve que é uma praga lá no Samar, que toca lá na rua de casa.
Cara, entrou na mente. Fica, aquilo fica. E hoje, a música que é do Senhor tem o poder de alcançar as pessoas tão grandes. A gente está vendo a igreja perder, sabe? Uma arma poderosíssima que abre portas que ninguém fecha. Porque sobre a adoração, a chave de Davi. A gente vê, ao invés de pastores empregar uma porta, canta uma música lá, beleza, mete a sarra nos caras lá, mete a chulapa no povo. Ah, não, a Bíblia diz que fizeram resto deixa mesmo. Para que pegassem aquilo que fosse agradável nos fatos. Então, a humildade, ela não está relacionada a fatores naturais. Ela está relacionada a fatores espirituais. Porque nós servimos um Deus espiritual, um Deus que é espírito, que teve o reflexo do seu espírito na terra, em Cristo. Para ser nosso exemplo, Paulo fala assim: ainda que um anjo ou qualquer outra pessoa, até mesmo eu, pregue uma coisa fora do evangelho, você não tem, mano. Quantos nós vimos alguém pregando alguma coisa errada e falou que não é nada de passar? Eu te juro. A gente faz isso. Então, a humildade então, o principal de tudo que a gente tem que entender é que o nosso maior exemplo de humildade é Cristo. E aí, para a gente encerrar, vamos colocar essa frase na mente e a gente vai terminar de ler aqui, ler o texto de novo que a gente ensinou, para a gente trazer um entendimento de tudo essa proclamação que teve aqui. Então, humildade não é reconhecer que eu estou errado e correr para consertar o erro. Reconhecer que eu estou errado é consciência de pecado. Bem? Não significa que nós sejamos humildes. Pois a humildade não é o inverso do orgulho. A humildade é um comportamento total de Deus. Eu posso fazer uma ligação. Humildade é isso, humildade é aquilo. Não. Humildade é um comportamento, é uma laranja. Uma laranja de gomes. É o Senhor, dentro da sua plenitude. Isso é humildade. Então, a gente lê aqui, capítulo 2, para encerrar, a partir do verso 5. Eu vou tentar fazer uma leitura a vocês, uma leitura inversa. Eu gosto de chamar de revelação inversa. É um tipo de revelação em que eu pego o comportamento de Cristo e coloco o comportamento de Cristo na nossa vida. De que maneira a gente deveria agir? Então diz assim: tem em vós mesmo, eu tenho que dentro de mim o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pois, subsistindo em forma de Deus. Aí entra a revelação inversa. Pois, você subsistindo na forma de homem. Amém? Você existe na forma de homem hoje. Subsistindo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Revelação inversa. Você não vai usurpar, não vai julgar como usurpação o ser igual aos homens. Amém? Está todo mundo entendendo? Ser igual aos homens. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ou seja, você sendo homem, você não vai julgar o ser igual aos homens. Você vai se esvaziar de todo pensamento natural. Como Cristo fez, se esvaziou dele mesmo. Da glória, você se esvazia da glória do homem. Que a Bíblia diz que o homem tem glória. E que sua glória é como flor da erva. Seca-se a erva, cai a glória. Você tem uma glória. Só que a glória é passageira. Quando você morrer, seca o corpo e aquilo que você colocou, o pensamento, qualquer outro tipo de coisa, morre. Amém? Então vamos lá. Não julgou com usurpação o segundo homem, não julga, você não julga, antes a mim mesmo me esvaziou e assumo a mesma forma de Cristo. Qual foi a forma que Cristo assumiu para habitar entre nós? Então, eu não julgo se usurpar, não julgo ser igual ao homem, mas me esvazio e assumo a forma de servo, para me tornar semelhante a Cristo. E aí ele continua. Tornando-se em semelhança de quem? Dos homens? Não. Em semelhança ao Filho de Deus. Revelação inversa, gente. E reconhecido nos céus. Não figura, mas nos céus. Assim mesmo se humilhou, ou seja, você mesmo tem que deixar o Espírito Santo aplanar o seu caminho junto com ele. Porque você pode ser um vale, ou uma montanha de soberba. Um vale de autorização ou uma montanha de soberba. Hoje, nós, antes de conhecer a Cristo, nós éramos. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. A obediência é o primeiro fator que agrada o coração de Deus. É o primeiro ponto que toca o coração de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é derramado em poder sobre nós
porque nós não somos obedientes. O que eu vejo, que eu acho poder de Deus, que a gente considera poder de Deus fazer uma cura, um milagre, Deus diz que não vai conhecer esse tipo de comportamento. Você acha que isso verdadeiramente é o poder de Deus? Você acha que a cura, um aleijado, por exemplo, levanta de Deus, o cara deu um bufo. Você acha que isso é o poder de Deus? Total? Não acho. Porque Deus diz que vão existir pessoas que vão fazer isso e quem vai olhar para ele vai dizer, não te conheço, cara. Pai, mas ele olha, então nós curamos, então nós fazemos milagres, eu não te conheço. Ninguém parte comigo. Então o poder de Deus pode operar em milagre? Pode. Mas é a plenitude de milagre? Não. O poder de Deus, o Espírito Santo, em plenitude entre nós. Então, a obediência nos leva ao caminho de receber o Espírito Santo em plenitude. Então, o Espírito Santo não habita em rebelde. Em poder, ele não habita em rebelde. Ele não vai habitar em mim se eu for rebelde. Tem que haver uma entrega, tem que haver um sacrifício para receber o Espírito Santo em poder. Então, diz assim, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Quem se vir após mim, tem que ser assim mesmo todo dia. Então, sua cruz inicia. Então, para toda a ação do Senhor, há uma revelação inversa para nós. Mas a revelação inversa não é um caminho diferente. É o mesmo caminho. É um entendimento diferente. É um entendimento que eu tenho que ter dentro do comportamento de Cristo e que eu tenho que aplicar na minha vida. Então, diz assim, pelo que Deus também, sobremaneira, exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Então, a sua vida tem que exaltar o alcance esse nível de morte, indiscutivelmente ela vai exaltar o nome de Cristo. Porque um homem morto não tem querer. Um homem morto não se move. Um homem morto nem respira o oxigênio. Um homem morto não acha nada. Um homem morto não pensa nada. Mas quer dizer que agora tem que ser um cara bitolado. Meu irmão, se você acha que ser obediente a Deus é ser bitolado, eu sou bitolado, eu ser bitolado. Aí quer dizer que Deus é marionete agora. Se ser obediente a Deus é ser marionete, eu quero ser marionete. Vocês estão entendendo? O Evangelho ele não é simples como a gente acha. Se fosse simples, Jesus ele falaria a porta é direita. Ele falaria, não, meu irmão, fique tranquilo. Pegue a tua, aceite Jesus só uma vez. No final da sua vida você vai ser salvo, porque minha porta é larga, viu? Beleza, pode ir lá, fazer o que você quiser. Não precisa se negar hoje. Para amanhã. Fique de boa. Fique de boa. Uma coisa muito forte que o Senhor falou esses últimos dias falar comigo. Você quer que Jesus ama você? Pode baixar aqui. Tchau, galera. Eu vou falar o que vocês ouçam. Posso tchau? Só nós mesmo.